Eduardo Malta, nascido na Covilhã em 1900, é um dos maiores retratistas portugueses. No Museu da Covilhã, nesta primeira parte, de 28 de outubro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026, somos convidados a conhecer os seus retratos. Mas muito mais do que isso, procuramos a sua essência e a alma daqueles que ele retratou. A exposição começa por apresentar os seus desenhos. O desenho foi um elemento fundamental para Eduardo Malta. Desde muito pequeno, mostrou uma habilidade extraordinária para desenhar. Foi através do desenho que Eduardo Malta evoluiu desde um menino com uma habilidade para um grande artista. Muitas destas obras são representações de pessoas humildes e não de grandes personalidades. Na verdade, Eduardo Malta olhava para todos com igualdade, retratando todas as classes e raças e olhando para além dos preconceitos, na procura da alma do seu modelo. Um dos mais curiosos desenhos chama-se Mulher Nazarena, viúva de um pescador. No desenho, a mulher veste-se com um manto negro, sinónimo de luto. O manto negro de viúva abrange toda a mancha da imagem, o que confere o significado do seu contexto, implícito na vivência social das mulheres de Nazaré. Outra personagem fascinante é a Varina, mulher lisboeta, que transporta uma canasta na cabeça. As vendedeiras de peixe ambulantes remontam ao século XIX e foi em Lisboa que começaram a dar nas vistas. Malta procura nas suas obras a verdadeira presença daqueles que retrata, removendo aquilo que os torna banais e afastando-se de uma representação que apenas embeleza, referindo-se a pessoas belas como vazias. A procura por algo único e genuíno nos seus modelos é o verdadeiro trajeto de Malta. Nas pessoas encontra os seus pequenos trejeitos, que fazem inconscientemente e dessa forma com completa honestidade, nunca representando figuras em posições que não lhes são naturais. Ao olhar para o retrato de Jacinto Freire Temudo, é possível pressentir os pequenos gestos que seguirão à sua pose e dessa forma dar-lhe vida. As suas formas são claras e nítidas e as suas cores são sóbrias, desenhando e pintando sem enfeites, que considera distrações. Eduardo Malta, que viveu numa época onde a arte era caracterizada por diferentes escolas e visões da pintura, deseja libertar-se dessas prisões e chegar à perfeição. A perfeição da forma, mas muito mais do que forma, de espírito. E por isso encontra dificuldade em pintar figuras religiosas. Neste desenho tímido, Malta tem vergonha de criar o olhar de Jesus. Pelo contrário, o olhar do retrato da menina é inesquecível. A pintura retrata a Senhora Maria Luísa Romeiro de Castro Silva, que numa visita ao Museu da Guarda reconheceu-se nesta obra. A senhora residia em Lisboa e tinha 84 anos de idade. As relações que Malta criava com quem pintava eram essenciais aos seus retratos, sendo estas um verdadeiro trabalho de colaboração. Muitos dos seus modelos desejavam usar uma certa roupa, posar de certa maneira. Malta assim fazia, tornando as suas obras num diálogo entre o pintor e o retratado. Retratados que, por vezes, eram algumas das mais importantes personalidades de Portugal e do mundo. A Amália Rodrigues, famosa fadista portuguesa, que tinha 28 anos quando foi retratada. Ao olhar para o seu retrato disse: "Não há dúvida que o vestido preto, quando o usava, deu maior presença ao fado."
Georges Blanchin, um bailarino muito importante. Neste quadro ele posa com um olhar sério. Blanchin foi um coreógrafo norte-americano de ascendência georgina e russa, considerado o pai do bailado moderno. E por último, José Figueiredo, historiador e crítico de arte. Foi uma figura fundamental da história da arte e museologia portuguesa. Por outro lado, muitos dos seus modelos são desconhecidos, como este retrato, com uma descrição curiosa. A minha pequena noiva. Malta gostava de pintar crianças, devido à sua autenticidade, pois nunca escondiam os seus gestos e sentimentos, tornando possível transformar os seus retratos em presenças vivas. Mas nenhuma presença é mais viva do que a dele próprio, representada a meio corpo e despido. Busca uma expressão de autenticidade e vulnerabilidade, sem roupas, acessórios ou elementos externos. Ele elimina tudo o que possa distrair do essencial, a verdade interior. O nu, neste caso, não tem conotação erótica. Serve para expor a humanidade essencial do artista, o seu eu, sem filtros, em diálogo com o espectador. Nas suas mãos tem um bloco de desenho e um lápis. Os materiais com os quais ele fez da vida uma viagem e do seu talento um passaporte para o extraordinário. Desde a Covilhã até à alma dos portugueses.